Bom dia, crianças lindas! Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, já iniciando o final de semana. Amanhã, sábado, temos novidade lá no Google Meet, viu? Quero ver todos lá, vamos fazer uma brincadeira bem legal. Hoje, nós vamos ler este livro paradidático que todos vocês têm em casa, então corre lá e peguem. Nós vamos fazer a leitura porque hoje é dia de leitura e quero que vocês me acompanhem e depois tem uma proposta de atividade, certo? Então vamos aí em casa me acompanhar com a Pro e ler em voz alta. A Pro sempre pede isso, não é? Quando vocês forem ler, estiver me acompanhando, vamos treinar a nossa leitura, nossa linguagem, nossa oralidade através da leitura, tá certo? Então vamos lá. O livro é Felicidade. Era uma vez uma cidade chamada Felicidade, não muito longe daqui, onde todas as pessoas viviam muito felizes, brincando, cantando, jogando ou trabalhando. Estavam sempre se ajudando. Às vezes, chegava a ser até engraçado, com tanta gentileza. Só o cego estava parado na calçada. Logo aparecia um amigo para segurar-lhe o braço e atravessar a rua com ele, mesmo que essa não fosse a sua intenção. E aí se ouvia um diálogo que, muitas vezes, repetia-se. Amigo, eu não queria atravessar a rua, só estava parado naquela esquina esperando por uma pessoa. Ah, desculpe-me, vou atravessá-lo novamente. Com os carros que paravam no sinal era a mesma coisa. Mal o sinal ficava verde e já começavam as gentilezas. E como todos já estavam acostumados com essas situações, nem se incomodavam de esperar até que resolvessem dar partida ao carro ao mesmo tempo. Ei, você primeiro! Não, pode passar você, eu fico esperando. Interesse e recompensa. Essas palavras nem eram mencionadas, pois quando uma pessoa fazia um favor, era sempre pelo prazer de ajudar. E em qualquer ponto da cidade era possível escutar, a qualquer hora do dia ou da noite, dois amigos que diziam: não foi nada, só sua felicidade vale mais que qualquer dinheiro. As crianças podiam brincar, jogar bola e até atravessar a rua sozinhas, sabendo que sempre haveria alguém para cuidar de sua alimentação, de suas roupas e de seus estudos. Não existiam crianças nas ruas ou fora das escolas. Com as eleições, ninguém se preocupava, pois qualquer um que se elegesse era filho de Dona Humildade, com seu generoso. Só existia um partido, o Partido do Povo. Porém, um dia de inverno, como nunca se tinha visto antes, surgiu um homem diante de uma enorme neblina, parado em frente ao portão da cidade, com um olhar tão forte que causava medo. Mesmo assim, em pouco tempo, já tinha conseguido um lugar para ficar hospedado. O forasteiro não era de muita conversa, mas sempre que resolvia falar, acabava criando um clima de discórdia entre os moradores da cidade. Começou fazendo perguntas assim: o que vocês ganham ajudando os outros? Como podem ficar ricos se dividem tudo que ganham? E a cada pessoa que encontrava, sempre dizia a mesma coisa: você é mais inteligente que os outros, deveria estar ganhando mais. Em pouco tempo, a cidade foi perdendo aquele ar tão amistoso e agora as pessoas não faziam mais favores em troca de um sorriso. Não ajudavam os outros a atravessarem as ruas, nem cuidavam dos filhos dos vizinhos. E como nem todos estavam conseguindo bons empregos, começaram a aparecer os ladrões. A cidade, que antes dormia em volta da paz, agora precisava contratar policiais
para garantir a segurança das famílias, e até uma cadeia precisou ser construída. Quando tudo já parecia perdido e a cidade estava entregue a todas as coisas ruins da vida, duas amigas encontraram uma árvore que ninguém sabia como havia surgido no meio da praça. Era uma árvore que dava um fruto muito diferente. Todos olhavam admirados, mas só as duas amigas tiveram coragem de provar daquela fruta tão estranha. Não era diferente apenas na forma, no cheiro ou na cor. Ela produzia um efeito nunca visto antes. Era capaz de trazer à memória acontecimentos passados há muito tempo, o que fez com que aquelas amigas lembrassem das coisas que aconteceram quando ainda eram bebês. Nossas lembranças da infância apareciam aqueles momentos quando a cidade ainda se chamava Felicidade e todos trabalhavam pelo bem do próximo, dividindo o que conseguiam com o trabalho e ajudando sempre em troca de um sorriso. Lembraram até do tempo em que não existia a cadeia na cidade e todos podiam dormir com as portas e janelas abertas. E as amigas começaram então a contar sobre o que estavam lembrando e entregavam a cada morador da cidade uma fruta daquela estranha árvore, com a esperança de que todos juntos conseguissem fazer a cidade novamente feliz. O fato é que a cidade havia mudado muito desde aqueles primeiros tempos e as pessoas agora elas estavam ocupadas com seus desejos e tão desconfiadas uma das outras que apenas jogavam aquela fruta em algum canto da casa, sem dar muita importância ao que as meninas contavam. E a cidade continuava aumentando, não só na quantidade de pessoas, mas também na quantidade de ladrões e cadeias construídas. Os anos passaram rápido. As duas amigas agora estavam velhinhas, já tinham netos e não sabia se um dia conseguiriam ver a sua cidade novamente, como a viram nas lembranças daquele dia em que provaram da estranha fruta. Quando parecia que ninguém mais conseguia continuar vivendo ali, aconteceu um fato novo. 3 famílias, em pontos diferentes da cidade, acharam em um canto empoeirado da casa aquela estranha e esquecida fruta e resolveram prová-la. As lembranças dos bons tempos começaram a voltar e aos poucos outras pessoas também queriam experimentar a tal fruta. Hoje a cidade está começando a voltar ao que já foi um dia, com as pessoas mais preocupadas umas com as outras, cuidando mais das suas crianças e dos seus idosos. E até uma das cadeias já foi demolida, pois vem diminuindo o número de ladrões. Em algumas casas, as pessoas já podem dormir com as janelas abertas. Olha que legal, uma história que fala de generosidade, de humildade, de ajudar o próximo, não é? E o que aconteceu? Aconteceu que um homem estranho veio e ficou falando o que não devia, não foi? Causando confusão, desconfiança, discórdia entre os moradores. Olha que interessante. E depois as amigas encontraram uma árvore estranha no meio da praça. E ao experimentar as frutas que a árvore dava, elas começavam a relembrar o que elas viviam antes daquela cidade e como aquela cidade era antes. Olha que interessante. Mas aí elas foram ajudar as outras pessoas. Elas levavam aquela fruta e entregavam nas casas. Mas o que acontecia? As pessoas estavam tão duras de coração, tão rancorosas, tão amargas, tão tristes, que elas pegavam aquela frutinha e jogavam lá. E muito tempo depois que elas foram encontrar aquela fruta misteriosa, desconhecida, e quando provaram, era o momento que elas relembravam de tudo que elas viveram antigamente, de como era lindo aquele ciclo de amizade naquela cidade onde todos se ajudavam. Muito legal a história, eu gostei muito. E você? E agora, a nossa proposta de atividade, você vai fazer no seu caderno de matéria
um texto recontando do seu jeito essa história. Você vai usar o mesmo título, mas a história quem vai recontar é você. Da forma que você entendeu, da forma do seu jeito, do jeito que você achou, que você absorveu essa história, tá certo? Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e amanhã a gente se encontra no Google Meet. Não esqueça, vocês têm um horário marcado comigo amanhã às 17 horas. Até mais tarde. A gente se encontra ainda hoje, tá? Mais tarde, à noite. Não esquece também.